Capítulo 02 O pão e a prosa. Miguel abre os olhos e contempla ao seu redor, um mundo caminhando como se tudo estivesse em paz. Um ronco vindo do estômago faz o jovem lembrar que estava indo tentar comer alguma coisa na padaria. Alguns passos adiante um casal que vinha na mesma calçada atravessa com um olhar de medo. Miguel por algum motivo, lembra-se de sua avó quando ia visitá-lo e ele a via subindo a comunidade. O jovem largava tudo o que estava fazendo e corria em sua direção para abraçá-la, e ela abria os braços com um sorriso no rosto. As lembranças que envolvem o jovem Miguel fazem com que ele exprima um leve sorriso. O casal que atravessa a rua vira o rosto percebendo o sorriso do maltrapilho, acreditando estarem sendo motivo de alguma zombaria. Ao chegar à padaria, Miguel percorre o olhar pelos clientes que estavam tomando o café. Sem critério nenhum, chega a pessoa mais próxima e pede um trocado para comer alguma coisa. A primeira, a segunda e a terceira pessoas incomodam-se com a presença do jovem maltrapilho. O dono da padaria enxota o jovem, porém, um senhor que estava na última cadeira no interior da padaria o chama para acompanhá-lo. Ei garoto, vem aqui! O jovem olha para o senhor que o chama e depois olha para o dono da padaria, como se estivesse pedindo permissão para entrar. O senhor o chama novamente e fala: Vem cá garoto, você é o meu convidado. O dono da padaria mexe a cabeça permitindo a entrada do jovem. Miguel se aproxima lentamente do senhor que o chamou na última mesa do corredor da padaria. Um ar de mistério toma conta da situação. O jovem observa o senhor negro com uma calça e uma camisa simples, mas tudo bem alinhado. O senhor mantinha um olhar firme que parecia enxergar a alma do jovem, mas em momento algum faz com que Miguel se sentisse diminuído, pelo contrário. Os poucos passos do jovem até a mesa do senhor criam em Miguel um universo de questionamentos internos. Que sensação é essa? Nenhuma droga nunca me deixou tão diferente. Será que estou vivendo uma onda por causa de ontem à noite? O jovem maltrapilho, em um pequeno reflexo de alguns segundos enquanto caminha, levanta uma das mãos e observa. Eu devo estar ficando maluco. Estou sentindo o meu corpo, dentro do meu corpo. Sinto uma parte do meu corpo ficando mais leve dentro de mim. Miguel é interrompido em seus pensamentos pelo senhor que o convidou. Senta aí, garoto, me faz companhia. Você está com fome. O jovem nem pensou duas vezes e logo puxou a cadeira e sentou-se. Ainda mergulhado em seu universo interior, ficou em silêncio, mas não deixou de mexer a cabeça confirmando que gostaria de algo para comer. O senhor que até então se mostrava um pouco mais sério, solta um pequeno sorriso espontâneo e fala: Olha garoto, eu não tenho muito dinheiro, mas o que eu tenho aqui a gente consegue tomar o nosso café com leite e um pãozinho na manteiga. Tudo bem para você. Miguel continua em silêncio e pensativo em algumas sensações estranhas que estava sentindo, mas concorda com a cabeça. O senhor chama o garçom, complementa o pedido que já havia feito e continua falando com o seu novo amigo. E aí, garoto, você fala. Qual é o seu nome? Primeiro o jovem mexe a cabeça, confirmando que consegui falar e depois ainda tímido, com a voz baixa diz: Pode me chamar de Arapé. Todo mundo só me chama assim. Mas esse é o seu nome. Qual é o seu nome? O jovem ensaia um leve sorriso lembrando-se do motivo de seu apelido. Em um momento deitado na calçada com seus amigos usando cola, Miguel usava um cobertor que tinha sido doado, que não o cobria por inteiro, deixando os seus pés de fora. Uma criança no colo do pai que passava na calçada olhou para o Miguel e sorriu apontando os seus pés e falando: Arapé pai, ara, pé. Os pés do Miguel, que estavam fora da coberta, chamaram a atenção da criança. Talvez porque o pai sempre cobrisse os pés da criança antes de dormir, ou simplesmente porque o pé do Miguel era grande e estava sujo. Mas com toda a excitação do tóxico, os amigos de Miguel começaram a gargalhar chamando Miguel de Arapé e depois disso nunca mais Miguel ouviu o seu nome até então. Me chamam de Arapé, mas o meu nome é Miguel. O senhor olha fundo nos olhos do jovem, como se soubesse algumas palavras mágicas e fala de forma consistente. Miguel é nome de anjo. Os olhos do jovem brilham. Por um segundo, mesmo de olhos abertos,
Miguel tem uma visão. Tudo ao seu redor some vira um grande branco infinito, porém ele não deixa de ser nem o observador em sua consciência e nem o personagem de sua fantasia. No vazio branco, Miguel sente em sua mente algo cair em cima de sua cabeça e percebe que é um corpo em queda livre. Sente um frio na barriga e chega a segurar-se na cadeira, quando percebe que é ele mesmo que cai em sua visão. O jovem fica impressionado ao constatar que toda a cena, sem chão, teto ou paredes acontecia viva dentro si. Miguel se volta para fora, enxerga um brilho no olhar do senhor e a visão se encerra com um suspiro, como quando alguém acorda de um longo sonho. O jovem pisca os olhos, como se tivesse no escuro e alguém de repente acendesse uma luz. Um pouco confuso, olha ao seu redor e entende o quão rápido foi todo o seu êxtase, mesmo parecendo mais longo em sua percepção. Uma das lembranças de seu pai, Guilherme, invade todo o seu ser. Esse daqui é o meu filho. O jovem percorre as imagens em seu pensamento e sente o quanto seu pai tinha orgulho de apresentá-lo para as pessoas. O nome dele é Miguel. O senhor, ainda firme no olhar, esboça um leve sorriso como se estivesse enxergando através dos muros da alma toda a situação. Miguel fica um pouco sem jeito, acreditando estar vivendo algum tipo de reação ao uso das drogas, mas segura a onda, principalmente por estar sendo bem tratado e até mesmo por estar cheio de fome e ansioso pelo pão e o café com leite. Está tudo bem, filho? Pergunta o senhor, percebendo que Miguel estava um pouco espacial. O jovem silencia e, mesmo se sentindo diferente, responde: Sim, estou bem. Dessa vez é Miguel quem pergunta: E o nome do senhor, qual é? O meu nome é Francisco, mas pode me chamar de Chico. A conversa é interrompida por alguns instantes pelo garçom, que chega e deixa na mesa um pão com manteiga feito na chapa e um café com leite para cada um. O jovem, que estava cheio de fome, não demorou muito para começar a comer. O velho Chico agradece ao garçom e observa que Miguel já estava mastigando a metade do pão. Chico resolve puxar assunto, antes mesmo de começar a comer. Me diz, filho, faz tempo que você está na rua. Miguel não espera terminar de mastigar para responder. Faz um tempinho, mas eu sei me virar. O senhor bebe um gole do café e, percebendo a fome de Miguel, arrasta o prato com o seu pão para perto do garoto. O que é isso? Miguel pergunta. Isso é o meu pão, pode ficar para você. Miguel empurra o prato de novo para o senhor e fala: O certo é o certo. Eu já estou comendo o meu pão e este daqui é do senhor. Chico olha para o Miguel, sentindo-se orgulhoso pela atitude do jovem. Miguel termina de tomar o seu café e o senhor começa a comer o pão com manteiga. Um pequeno silêncio invade a conversa e um outro jovem morador de rua passa na porta da padaria pedindo um trocado, chamando a atenção dos dois que estão à mesa. Sem conseguir nenhuma ajuda, o morador de rua segue o seu caminho. O senhor termina de mastigar, toma um gole de café e vira-se para Miguel perguntando: Filho, a vida às vezes surpreende a gente, né? Não sei, surpreende. Responde o jovem fazendo uma outra pergunta. O senhor respira um pouco e, com toda a calma, olhando para Miguel, continua falando: Às vezes sim. E o jovem, já sentindo-se um pouco incomodado com aquela conversa, sem entender onde o Chico estava querendo chegar, responde: E às vezes não. O senhor exprime um olhar mais cerrado, sem perder a serenidade, porém com uma força que instiga a atenção do jovem e fala: Não é uma questão de ter, não é o tamanho e nem a quantidade, é algo simples que às vezes ninguém nem fica sabendo, só a gente mesmo, mas que faz tudo parecer se encaixar. Ter um sentido, sabe? Sentido, que sentido? O jovem, já acostumado com a vida na rua, sem nenhuma expectativa de nada, sorri com um ar de deboche das palavras de Chico, agradece o café e ameaça levantar-se. O senhor levanta a mão direita, como se estivesse pedindo um tempo e fala: Você já vai embora. Tudo bem. Mas antes eu só gostaria de te fazer uma pergunta. Miguel para um instante por consideração e ouve o que Chico tem a dizer. O que te levou a ir morar nas ruas? O senhor pergunta olhando fundo nos olhos do jovem.
É uma longa história. Você não iria querer ouvir. Fala Miguel levantando-se. E o senhor continua incisivo. Eu gostaria muito de ouvir a sua história. Mesmo não gostando de falar no assunto, Miguel pensa um pouco e percebe que ninguém nunca tivera feito essa pergunta antes. Olha para o senhor e o vê esperando sinceramente uma resposta, coisa que fazia tempo que não vivia. Contraditoriamente, uma vontade de sair daquela situação invadia todo o seu ser, quem sabe para caminhar sem rumo e conseguir um trocado para comprar uma dose, ou talvez, o jovem quisesse sair dali para não precisar olhar para onde o causava tanta dor. Ao mesmo tempo, alguma coisa em todo o seu ser não queria estar em lugar nenhum a não ser ali, conversando com aquele senhor que ele nem conhecia. Em uma atitude espontânea, Miguel resolve sentar-se, respira fundo e pergunta: "O que você quer saber?" Chico sabia que estava entrando em lugares dentro do coração de Miguel e mexendo em sentimentos, que há muito tempo não eram tocados. "Tá tudo bem. Não estou aqui para te julgar e muito menos para te dizer o que é certo ou errado, só gostaria de te ouvir. Você mora na rua ou faz frio, você passa fome, deve usar drogas e sei lá mais o que você vive. Você tem uma casa ou mesmo uma família, uma história." Miguel, sem nenhum tipo de cerimônia ou sentimentalismo, começa a falar como se estivesse conversando com um amigo sobre futebol. "Eu me lembro de poucas coisas da minha infância. Os meus pais sempre foram trabalhadores. Minha mãe ficava em casa fazendo salgadinhos, enquanto meu pai trabalhava em uma empresa. O meu pai vivia lendo e estudando, a minha mãe já gostava mais de ouvir um som e beber uma cerveja. Os dois viviam grudados conversando, mas sempre brincavam comigo, me fazendo sorrir. Nós éramos felizes. Mas um dia numa troca de tiros na comunidade, entre os caras do morro e os do asfalto, o meu pai levou um tiro e morreu. A gente nunca ficou sabendo da onde veio a bala. E esse foi o começo do fim. Todos os nossos parentes moravam muito longe, em outras cidades e a minha avó que morava mais próximo, já tinha morrido uns anos antes, no corredor de um hospital, depois de sofrer uma queda na rua. A minha mãe não tinha condições de manter a casa onde a gente morava, tivemos que nos mudar. Depois de alguns anos, minha mãe arrumou um cara que no início da relação tratava a gente super bem, mas que começou a beber demais e era muito agressivo. Eu tinha que ver ele num dia batendo na minha mãe, e no dia seguinte pedindo desculpas. Nem sei direito se a minha mãe gostava ou tinha medo dele, mas só sei que eu não aguentava mais. Uma noite, quando eles começaram a brigar depois de beber, a minha mãe gritou sei lá o que com ele, e na mesma hora ele deu um tapa de mão fechada na cara dela e ela caiu. Eu tinha uns 9 anos, mais ou menos, não pensei duas vezes antes de pegar um martelo que estava próximo e acertar a cabeça dele com toda a força. O cara caiu no chão, com a cabeça esguichando sangue. Eu saí correndo de casa e nunca mais voltei. Chico fica em silêncio, mesmo com toda a experiência de vida, sente-se balanceado com a história do jovem. Percebe que Miguel respira, como se tivesse tirado um pouco do peso que levava em seu coração. Uma aparente frieza, em um linguajar simplório, escondia emoções que até mesmo o próprio jovem desconhecia. Os olhos do jovem estavam molhados, mas não caiu nenhuma lágrima. Talvez, de tanto visitar as imagens em seus pensamentos, na loucura da noite escura pelas ruas da cidade, Miguel tenha engessado algumas emoções, numa carapaça que em seu âmago borbulha lavas de um vulcão. O jovem se mantinha estaticamente em choque, até que o velho Chico pegou em sua mão quebrando um pouco a dura casca, ou melhor, o gelo. "Que bom que a gente está conversando, Miguel, obrigado por confiar em mim." Ao ouvir a voz segura de Chico, o jovem relaxa um pouco como se estive voltando de um transe, uma catarse. Eu nunca tinha falado disso pra ninguém. A sabedoria de Chico respeita a pausa feita pelo jovem e depois faz outra pergunta. "E você nunca quis voltar para saber o que aconteceu?" Miguel muda o tom da conversa, e responde se sentindo um pouco intimidado, num caráter de confissão. "Eu matei o filho da puta. Peguei o martelo e enfiei na cabeça dele." Chico levanta as sobrancelhas numa expressão de dúvida. "Mas como você sabe que ele morreu?"
Eu vi ele caindo no chão e o sangue escorrendo. Mas você não tem certeza que ele morreu? Miguel volta a ficar um pouco mais calmo, pensativo, mas continua em silêncio. Chico aproveita para fazer outra pergunta, como se soubesse o lugar preciso onde o jovem escondia as suas dores. Mas se preocupa, como um pai, em entrar no coração de Miguel, como se fosse alguém buscando resgatar uma vida se afogando em alto mar. Quanto tempo mais você vai carregar essa dúvida? Uma tempestade envolve Miguel, mas ele se mantém firme nas palavras, que pausadamente brotam de seu coração. Quando a minha avó morreu, eu não entendia direito o que isso significava. Morrer. Só sei que minha mãe me levou para falar com ela no hospital e depois me disse que ela tinha morrido, e eu nunca mais falei com ela. Uma lágrima escorre dos olhos do jovem, que logo enxuga o rosto com as mãos. Algo de dentro transborda, sem que nada além de uma lágrima se revele. Chico aproveita, chama o garçom e pede 2 copos de água da casa. No Brasil existe uma lei, que nenhum estabelecimento comercial pode negar água filtrada gratuitamente para os seus clientes. O garçom logo serve a mesa e Miguel continua falando. Na comunidade em que a minha família morava, era normal a gente ouvir tiros. Às vezes durante o dia, outras vezes durante a noite, não tinha hora certa. Um dia acordei com os gritos da minha vizinha chamando a minha mãe no portão de casa, e mesmo sem saber exatamente o que tinha acontecido, eu sabia que alguma coisa tinha dado merda. Eu vi a minha mãe abrindo a porta de casa chorando e correndo até o portão, indo encontrar com a vizinha que não conseguia falar nada além do nome do meu pai e apontar como se quisesse mostrar alguma coisa. Me lembro que foi num dia de sábado que o meu pai saiu para trabalhar bem cedinho e nunca mais voltou. Levou um tiro de bala perdida no pé da comunidade, quando esperava o ônibus para ir trabalhar. Eu não tinha nem idade para entender direito o que aquilo significava. Só sei que com 5 anos eu aprendi que o inferno existia e que não era uma exclusividade dos adultos. A experiência de Chico, com toda a tranquilidade, embarca na narrativa do jovem que está sentado à sua frente. Às vezes o velho se alterna em se entregar por inteiro com toda a atenção nas palavras que são ditas, e às vezes, Chico percebe tudo o que não é dito. Um garoto dócil, que sabe conversar de forma clara e cheio de vida nos olhos, mas que apesar da idade, caminha cansado pelos espinhos em sua trajetória. De um lado a revolta, humana e sincera, e do outro lado, a miséria, pura e frágil, sem nenhuma ambição. O eterno existir, que gera energia e impulsiona recomeços, e a busca inconsciente de um fim, são conflitos que se mostram nos passos do jovem morador de rua. Chico se mantém observando, sem pena nenhuma, mas cheio de compaixão e mais do que ouvindo, sentindo a presença de Miguel. E tudo que o jovem sabe sobre o Senhor, é que ele se veste de forma simples, mas bem alinhada. Que gosta de pão com manteiga e um café com leite. Miguel não imagina, que quando aquele velho olha em seus olhos, vê um horizonte além do corpo e do tempo. E Chico, entregue ao mistério da vida, compreende aquele momento por inteiro. Um dia qualquer, uma hora quase que distraída, mas o segundo exato do encontro com perfeição da eterna engrenagem movedora do universo, mais conhecido como acaso. O perpétuo presente. Miguel bebe um gole de água e continua permitindo-se desabafar. Depois de viver todas essas merdas na minha vida, a minha mãe arrumar um outro homem, acabou sendo de menos. No início me senti um pouco incomodado, mas só de ver a minha mãe sorrindo de novo, acabei me acostumando e me entregando àquela nova família. Era tudo muito bom até começarem as brigas. Minha mãe gostava de beber umas cervejinhas, bebia até mesmo junto do meu pai, quando ele estava vivo. Mas o namorado da minha mãe gostava mesmo era de beber cachaça. O cara não sabia a hora de parar, e com o tempo, começou a ficar agressivo. Um dia vi uma marca no rosto da minha mãe e ela disse que tinha se machucado na cozinha, batido o rosto no armário. Hora nenhuma eu duvidei dela, apesar dos machucados ficarem mais frequentes. Um dia eu estava em casa, assistindo TV e os dois começaram a falar mais alto no quarto. Não demorou muito e eu ouvi um tapa e não entendi muito bem o que poderia ter acontecido. Eu tinha uns 7 para 8 anos, não era bobo,
mas nunca nem passou na minha cabeça de viver isso tão de perto. Corri para o quarto e vi os dois brigando, ou melhor, vi ele segurando os braços da minha mãe. Fui para cima dele e ele me empurrou de um jeito que eu bati a cabeça. Acho que de alguma forma ele também ficou assustado com a cena, pois na mesma hora parou tudo e foi para a rua. E foi assim que eu entendi o que eram aqueles machucados no rosto da minha mãe. Enquanto o jovem continua falando, Chico aproveita a meia pausa para beber um gole de água, respirar um pouco, e pensa em silêncio por alguns segundos. Que bom, que apesar das muitas brigas que me lembro na minha infância, a minha família nunca se agrediu. Talvez se eu estivesse no lugar dessa criança, eu rezaria o dia todo, ou mesmo, infelizmente, poderia ser eu morando na rua. Miguel continua. A pior parte de tudo isso é que, de um jeito que eu nem sei te dizer o porquê e nem como, essa situação virou um hábito, e a gente até que se acostumou. Era como se o meu padrasto fosse um coitado por perder a cabeça e ficar agressivo. Não sei dizer. Até hoje eu não entendo direito como a minha mãe deixava aquilo acontecer. Não sei se era por medo do meu padrasto ou de ficar sozinha novamente. Ou talvez, ela simplesmente amava muito ele, e sabia que ele era um doente viciado. E te digo, o cara sóbrio era o melhor ser humano do mundo, até eu aprendi a gostar dele. Aí ele bebia e virava um monstro, pareciam duas pessoas diferentes em um mesmo corpo. Como isso é possível? A conversa por alguns segundos é silenciada. Um sopro de vento chega até a mesa que eles estavam sentados. Num dia de sol no Rio de Janeiro, uma pequena brisa é um alívio. Uma breve pausa faz com que Miguel inicie um diálogo com a própria consciência. Que merda eu estou falando? Nem conheço esse cara e estou contando toda a minha vida. Pensando bem, foi ele quem pediu para eu falar. Será que ele é alguém fazendo uma pesquisa qualquer? O que será que esse cara quer comigo? Acho que estou ficando maluco, fui eu que entrei aqui para pedir um dinheiro e não ele que foi atrás de mim. Será que ele é um assistente social do abrigo e me reconheceu? É isso, com certeza. Enquanto Miguel se deixa levar pelos próprios devaneios, Chico se mantém em silêncio, por fora e por dentro. Porém algo surpreendente acontece sem que os olhos leigos pudessem ver. Uma luz azul, com um brilho intenso surge no meio do peito do velho Chico e começa a expandir e move-se em direção ao coração de Miguel. O tempo ganha outro senso, como se um elefante pudesse entrar dentro de uma caixa de fósforo e um livro pudesse ser escrito com uma só palavra, ou uma história pudesse caber em um piscar de olhos. A luz azul alcança o jovem, que no exato momento cala o pensamento. A fusão das energias emudece as palavras que passam a ser desnecessárias, e tudo o que acontece logo em seguida, só se permite ser observado e sentido. Miguel, que já estava sentindo-se um pouco diferente, mas não entendia o porquê, começou a ser tomado em todos os seus sentidos, como se estivesse entrando em um sonho, mesmo estando acordado. Sua pele fica toda arrepiada, o coração começa a bater mais forte e seus lábios ficam dormentes. O jovem lembra-se da sensação que sentiu logo que encontro com Chico, mas desta vez as coisas foram mais profundas. Parte do corpo de Miguel ficou tão leve que ele piscou os olhos e se viu na porta de uma casa. Reconheceu a casa de sua infância, olhou para o lado e viu que o velho Chico o acompanhava. Nada precisava ser dito, pois tudo estava sendo entendido. Chico estende as mãos em direção à entrada da casa, mostrando o caminho a seguir para o jovem. Miguel olha ao seu redor e depois se vê, de alguma forma que ele não entendia, tudo em si parecia estar novo e limpo. Até mesmo as flores e as árvores ao redor de sua casa pareciam ter um brilho. Depois de seguir alguns passos, o jovem olha para trás e encontra os olhos de Chico. O velho sábio simplesmente estende um pouco mais a sua mão, e Miguel entende que ele deveria seguir sozinho, mas que o Chico estaria ali esperando por ele. Com os pés descalços e vagarosamente, o jovem segue abrindo a porta da casa e entrando na sala que viveu a sua infância. Uma mistura de muitos sentimentos invade o espírito daquele garoto, mas uma paz e uma alegria tomam conta de toda a situação. As recordações de um tempo bom, em que não existia nenhum tipo de preocupação a não ser fazer o dever da escola e lavar os pés antes de entrar em casa,
fazem um sorriso brotar no rosto de Miguel. O garoto ouve alguém o chamando. Miguel! Miguel, vem aqui! O jovem ouve aquela voz e sente todo o seu corpo tremer e as lágrimas começarem a escorrer pelo seu rosto, quando, de repente, é surpreendido por uma outra voz que vinha do quintal. Pai, estou indo! Miguel olha para trás e se vê criança correndo em direção ao chamado do seu pai. Pai, estou aqui! Um brilho acende no olhar do jovem e o faz na mesma hora correr em direção ao quarto, junto da criança e em direção ao pai. Quando Miguel entra no quarto, não aguenta a surpresa e começa a soluçar chorando. O jovem encontra com seu pai e sua mãe conversando e sorrindo, enquanto a criança joga-se em direção ao seu pai que começa a lhe falar de coisas novas que tinha aprendido sobre as estrelas. Miguel se reconhece em suas lembranças naquela cena que observa, e um tsunami invade o seu coração. Um estranhamento de todo aquele sentimento puro e verdadeiro que ali estava sentindo e a realidade dos fatos em sua atual vida cotidiana. A discrepância bruta das emoções cria no jovem uma vontade de gritar, como se pudesse acordar daquele sonho, ou melhor, do pesadelo em que vivia. Mas antes que alguma coisa pudesse sair do controle, o jovem Miguel, ainda mergulhado em sua visão metafísica, sente uma luz em suas costas que o chama a atenção. Ele busca saber de onde estava vindo a luz e segue até chegar na cozinha, onde encontra com a sua avó. A senhora pega na gaveta uma vela e um fósforo, acende a vela e começa a rezar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O jovem contempla toda a cena, sente a força das palavras vibrar em seu peito e se agarrar em sua alma. E é surpreendido quando a sua avó vira-se e o olha fixamente nos olhos. Um suspiro e Miguel abre os olhos assustado dentro da padaria. O que foi isso? O que você fez comigo? O que está acontecendo? O jovem levanta da cadeira, quase brigando com Chico e chamando a atenção das outras pessoas que estavam no recinto, principalmente do garçom e o dono da padaria. Você é do abrigo, né? Colocou alguma coisa no meu café para me levar embora. Chico se mantém calmo e fala. Que abrigo? Eu não sou de nenhum abrigo e não quero te levar a lugar nenhum. Fica calmo. O garçom chega junto da confusão. Ô meu irmão! É melhor você seguir o seu caminho. Tá doidão aí, gritando com o senhor que pagou o seu café e fazendo confusão. É melhor ir embora. Miguel olha ao redor e percebe que está chamando a atenção de todos. Vê que o garçom e o dono da padaria estão de cara feia e que o senhor à sua frente é o único que está tentando apaziguar a situação. Está tudo bem. Ele só tomou um susto. Fala Chico com uma voz tão serena que acalma toda a confusão. Mas Miguel, ainda um pouco revoltado, pergunta. O que aconteceu? Talvez você tenha enxergado um pouco do seu coração, responde Chico olhando nos olhos de Miguel. O garçom insiste para o garoto ir embora. E Chico continua. É melhor você ir agora, mas a gente ainda vai se encontrar. Miguel baixa a guarda e, um pouco sem jeito, resolve ir embora. Capítulo 03 O Canto dos Pássaros. Um dia ensolarado, um par de chinelos arrebentado e o chão quente. Miguel segue a sua caminhada em direção à praça do bairro, mas não consegue pensar em outra coisa além do acontecido na padaria. Meu irmão, o que foi aquilo que eu vivi com aquele velho? O meu coração até agora parece que tem uma luz acesa. Eu nem sei explicar, foi tão real. Será que eu voltei ao passado? Eu me lembro de ter vivido tudo aquilo na minha infância. Eu era aquela criança correndo em direção ao quarto para me encontrar com o meu pai. Ah, o meu pai, que saudade da minha vida! Que saudade da minha avó! Será que a minha mãe está bem? Aquele velho disse que tudo isso era o meu coração, e realmente essa é a melhor lembrança que carrego comigo. Nada demais, e tudo de mais rico. Já até vivi momentos mais felizes,
mas não sei porquê, quando penso na minha família, é essa simples imagem que me faz bem. Eu já nem lembrava de nada disso. Miguel é interrompido em suas reflexões ao perceber que na rua em que se encontra começa um movimento diferente. Algumas pessoas começam a correr em direção à passarela que atravessa a linha do trem e o jovem esquece os seus pensamentos, acompanha o movimento para ver o que está acontecendo. Ao chegar à escada da passarela, começa a ouvir uma jovem gritando desesperada alguma coisa que não conseguia identificar. Pediu licença para poder passar entre as pessoas, e não foi tão difícil conseguir espaço devido à sua higiene. Quando chegou à borda do círculo de pessoas, percebeu que tinha uma jovem à beira da passarela, ameaçando se jogar e pedindo para ninguém se aproximar. Era a primeira vez que Miguel se deparava com uma cena dessas tão de perto. A jovem gritava: "A minha vida perdeu o sentido, eu não tenho mais vontade de viver. Eu perdi o emprego, o meu namorado me traiu e minha vida está uma merda." Uma mulher que tentava apaziguar a situação, para que a jovem desistisse de fazer qualquer besteira, falou: "Minha filha, pense em Deus." A jovem apenas grita levando as mãos até a nuca. Aia! Miguel observa a menina aproximar-se cada vez mais da beirada, e vê que as pessoas ao redor ficam nervosas e pensa: menina maluca, vai fazer merda. É gostosinha. Eu casaria com ela se ela quisesse. Se ela soubesse da minha vida, acho que ao invés de se jogar, me empurraria. A menina olha o trem chegar e se joga da passarela. Algumas pessoas viram o rosto para não ver, outras correm para ver o que tinha acontecido e só ouvem um barulho forte e a buzina do trem tocar. Boa! Miguel fica estático, sem acreditar no que estava vendo e fala em voz alta: "Que porra é essa que essa menina fez, meu irmão? Eu vou embora daqui." Tá maluco? Descendo as escadas, o jovem encontra um amigo que também mora nas ruas. Fala aí, Arapé. Que bagunça é essa? O que está acontecendo aí? Fala o amigo de Miguel. Mosquito, meu irmão. Acabei de ver uma garota se jogando na linha do trem, comenta Miguel meio confuso e espantado. Mosquito, o amigo de Miguel, na mesma hora faz uma cara de assustado por causa da notícia. E o que você fez? Como assim o que eu fiz? O que eu poderia fazer? Nada. Foi tudo muito rápido, nem imaginei que ela realmente fosse se jogar, fala Miguel ainda um pouco perturbado. Mosquito abraça Miguel e o puxa em direção à praça. Vamos embora, meu irmão, que nós queremos é viver e beber uma cachaçinha. Fazia muito tempo que Miguel estava na rua. Desde que fugiu de casa, passou por muitos lugares, incluindo abrigos até resolver morar na rua. Usou tantas drogas que nem sabia mais enumerá-las, desde o cigarro até o crack. Mas se existia alguma coisa que Miguel não passava nem perto, essa coisa era a cachaça. Essa bebida mexia diretamente na ferida aberta. O jovem seguiu o seu rumo, junto de seu amigo Mosquito, mas hora nenhuma deixou de pensar em como seu dia desde cedo estava muito estranho. Enquanto o Mosquito fala sobre algumas coisas que tinham acontecido na noite passada, Miguel relembra o seu dia em silêncio, em um mundo paralelo. Eu posso estar ficando maluco de tanta fumaça na mente, mas hoje vou ficar mais na minha. Acho que o dia está um pouco esquisito. Primeiro aquele velho que parece que entrou dentro da minha cabeça e me fez viver uma lembrança minha de infância, que já nem conseguia pensar em tantos detalhes. E agora essa garota maluca, querendo se apagar do mundo. Tenho certeza que se aquele velho estive ali, aquela garota não tinha se jogado. O cara sabia falar. Nem sei se era só isso. Quando eu ainda estava só me aproximando dele, me senti de um jeito, que nunca tinha me sentido. E depois quando a gente estava conversando, os meus olhos pesaram e acordei dentro do meu passado, e tudo era mais real que a minha realidade. Será que isso é coisa de Deus? Me deixou até nervoso, mas na verdade, fazia tempo que eu não me sentia tão bem junto de alguém. Se o pessoal da igreja vivesse isso, aí que o bicho ia pegar. Uma vez eu fui dizer para o padre que não estava me sentindo bem, porque estava ouvindo algumas vozes. Passei um perrengue com ele querendo me exorcizar.
Imagina se alguém invadisse a mente dele. O cara ia surtar de vez. Mosquito interrompe os pensamentos de Miguel e os dois começam a conversar. Porra, Arapé, você está com a cabeça onde? Tá viajando. Não ouviu nada do que eu disse, né? Ontem eu tomei a carteira de um cara que estava pra lá de Bagdá e veio recheada. Nós estamos feitos, meu irmão. Ô mosquito. Sai fora. Já disse que eu não sou ladrão. Mas na hora que estou fazendo fumaça, você não liga da onde veio o dinheiro, né? Vem com essa pra cima de mim. Mosquito coloca a mão no bolso, retira alguns pequenos embrulhos e mostra discretamente. Então, vai dizer que não quer. Miguel fica calado e os dois continuam caminhando, até Mosquito encontrar com um conhecido que está catando latinha na rua. Olha quem eu encontro por aqui, o meu amigo Pirilampo. E aí, Mosquito? E a vida, fazendo o que de bom? Pergunta Pirilampo. Aproveitando o tempo livre, é só o que eu tenho mesmo. Pirilampo esboça um sorriso e sente-se confiante para fazer uma brincadeira da situação. Ué, vai trabalhar, vagabundo. Pirilampo só não esperava uma resposta atravessada do Mosquito. Fazer o quê? Catar latinha na rua. Você chama isso de trabalho? Pirilampo para de mexer no lixo, olha sério para Mosquito e fala antes de seguir viagem. Isso não é só trabalho, mas também é dignidade. É melhor do que ficar pegando as coisas dos outros. Mosquito fica meio sem jeito, tenta disfarçar e fala enquanto Pirilampo vira as costas para ir embora. Falou o santinho trabalhador. Miguel puxa Mosquito pelo braço e os dois seguem conversando. Vamos embora logo. Deixa o cara trabalhar e para de falar besteira. Depois de um tempo caminhando, os dois chegam à praça e encontram outros conhecidos. Miguel e Mosquito cumprimentam os seus parceiros. Qual é, rapaziada? Como estão as coisas por aqui? Os jovens sempre se reúnem na praça para fumar e conversar. Muitos pássaros e árvores trazem um pouco de vida ao ambiente. Algumas pessoas que passam já se acostumaram com a situação de existir alguns pequenos grupos de moradores de rua que fazem parte do cenário. Uns cheirando cola e pedindo dinheiro, outros usando crack, com o corpo enrolado em uns panos que usam para dormir. E a turma de Miguel e Mosquito sempre fica junta, pois dessa forma é mais fácil defender-se, ou mais difícil de serem pegos, já que na hora de correr cada um sai numa direção diferente. Além de Miguel e o Mosquito, mais 3 pessoas fazem parte do grupo, 2 homens e uma mulher. Seus nomes e suas histórias são detalhes que surgem em alguns momentos do dia a dia, mas normalmente as conversas são limitadas em como conseguir grana para comer e para fumar. A maioria pratica alguns pequenos furtos, e outros preferem pedir dinheiro aos transeuntes, mas na hora de fumar, normalmente, o grupo costuma se reunir. Até que enfim chegaram. Fala um dos parceiros que já estava na praça. Se eu não trouxesse o Arapé, ele não chegava hoje, responde Mosquito aos parceiros. A rua é sempre um campo de batalha, onde seus moradores sobrevivem ou somem. A lei do mais forte impera e os mais fracos resistem do jeito que podem. Algumas afinidades tornam o duro cimento da cidade algo mais suportável. A mesma incompatibilidade com a vida é a afinidade que une algumas pessoas na rua. A solidão é a mais sincera das amizades, mas os poucos sentimentos que acontecem cruzando esse deserto é um oásis no caminho. Miguel e Mosquito sentam-se perto dos outros ansiosos para fumar. Mosquito tira tudo do bolso procurando a fumaça, como é chamada a droga. Pega logo essa porra aí, Mosquito, não vai dizer que perdeu, né? Fala um dos parceiros, que na noite passada ajudou o Mosquito furtar a carteira para comprar a droga. E o Mosquito logo responde. Tá aqui em algum lugar no bolso, fui comprar a fumaça e na volta até mostrei para o Arapé. Né, Arapé? Segura um pouco a carteira aí, que a fumaça deve estar mais no fundo do bolso. Mosquito joga a carteira já sem dinheiro nenhum, mas ainda com os documentos e alguns cartões, no colo de Arapé para ele segurar, enquanto procura os embrulhos com a fumaça. Achei! Exclama Mosquito, e a turma toda festeja.
Mosquito desembrulha a fumaça e revende para o grupo. Todos começam a contar suas economias, exceto o parceiro que o ajudou no furto. R$ 5 na mão e uma dose na mente. A engenhoca feita para fumar é de latinha de alumínio e só precisa de um isqueiro para funcionar. Miguel foi o último a receber a sua parte, que logo colocou em sua latinha e começou a fumar junto dos outros. Uma tragada e um calafrio, as pupilas dos olhos se dilatam e 5 segundos depois o jovem está dentro de um mundo completamente diferente. O cérebro entra em curto-circuito e a percepção dos sentidos entra em outro universo. Quem passa na praça, observa uma cena degradante de 5 jovens sentados no chão, num canto da praça, embaixo de uma sombra, com suas latas na mão, e qualquer perspectiva de vida em algum lugar muito longe dali. Enquanto isso, Miguel e seus parceiros silenciam por alguns instantes e mergulham de cabeça em um caos interior. Uma pausa na vida e um encontro com a morte. O vício, a fuga, a ilusória busca de um paraíso, o pavor e a ruína. Nenhuma palavra é dita e um vazio deforma a alma, os olhos, a boca e todo o resto, até mesmo a imaginação. A sensação que alguém está olhando toma conta dos pensamentos e a paranoia domina a situação. Depois de meia hora, 2 pessoas da turma resolvem se levantar e sair andando, sem falar nada, e muito menos sem olhar para trás. Mosquito e Miguel permanecem estáticos. Mas por alguma inquietação da fumaça, o outro parceiro ao lado resolve se levantar também, mas caminha em direção a uma árvore do outro lado do canteiro, pois um pássaro que está cantando chama sua atenção e o faz parar para observar. Mosquito, excitado pela fumaça, começa a rir do seu parceiro que observa o pássaro. Rai! 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 Alá, Arapé! O cara está curtindo a onda conversando com o passarinho. Rai! Rai! É um nóia mesmo. Arapé não se aguenta e também começa a gargalhar. Sabe o que o passarinho deve estar falando com ele? Pergunta Mosquito, e Arapé logo questiona. O que? Gargalhando, Mosquito fala. Piu! Mosquito e Miguel entregam-se ao riso e só param para dar mais uma tragada na fumaça. O tempo passa, o efeito da fumaça passa e a única coisa que continua é o mergulho até o fundo do poço, junto de toda a nóia. Miguel observa um pouco de longe seu parceiro olhando o pássaro, que realmente chama atenção por estar cantando alto na praça, a ponto de uma criança, que brincava no parque ao lado, puxar a sua mãe e apontar para a árvore. Miguel olha para a família enquanto o canto do pássaro invade toda a loucura que venta em seu interior. Com os olhos bem abertos por causa do efeito da fumaça, uma sensação de peso toma todos os seus sentidos. Um vazio se faz presente e algumas vozes começam a gritar em sua cabeça. Seu merda, você está perdido e nunca vai se encontrar. Ninguém se importa contigo. Morre logo, desgraçado. O jovem reage olhando para os lados como se estivesse procurando por alguém. Os seus olhos começam a piscar rapidamente sem controle, como se o sistema nervoso estivesse em pane. O som de várias gargalhadas começam a ecoar dentro de Miguel e a situação fica perturbadora, fazendo com que ele se levante e sinta vontade de correr de medo. Filhos da puta, saiam da minha cabeça! Fala o jovem sussurrando, com a voz um pouco rouca de raiva, envolto de perturbação. Vocês querem me enlouquecer, mas eu vou acabar com vocês, desgraçados. Entre gargalhadas e acusações, Miguel tenta se manter de pé e, sem conseguir evitar, continua ouvindo as vozes. Está nervosinho, é. Vai se jogar na linha do trem também. Ah. Ah. Já matou o padrasto e agora vai acabar com a própria vida. Uma das vozes fala com um tom mais denso e sombrio. Você foi omisso, deixou a garota se jogar na linha do trem. A culpa é sua. Miguel tenta em vão argumentar de alguma forma, enquanto todas as acusações flutuam em sua consciência. Mosquito olha para Miguel e o vê falando e xingando sozinho. Senta aí, meu irmão, abaixa um pouco essa adrenalina. Tá falando com quem? Miguel, em meio à confusão que o rodeia, é surpreendido com a risada da criança olhando o pássaro cantando.
Começa a prestar atenção na criança e no pássaro, e sem perceber, sai do tormento em que estava mergulhado. Uns segundos de alívio, e o canto do pássaro toma conta de seu interior, como se o levasse, como uma mágica para um campo cheio de flores. Miguel chega a sentir o perfume de flor e uma lembrança remota, fragmentada, começa a brotar em sua mente. O jovem se sente em outro lugar, mas o que seus olhos estavam vendo era aquela criança sorrindo com o pássaro. Uma mistura de realidade, delírio e o reconhecimento de já ter vivido aquela situação com a sua avó, chegam a seu coração. Uma lembrança simples e verdadeira, num cenário diferente, mas com a mesma emoção. Uma imagem de um dia de sol em que Miguel caminhava com sua avó num parque da cidade, que continha algumas árvores e era cheio de flores amarelas e vermelhas e muitos pássaros. E na lembrança do jovem, a criança Miguel conversava com a sua avó. Olha, avó, os pássaros estão cantando. Miguel se lembra de sua avó virando-se para os pássaros e depois olhando em seus olhos com um sorriso único. O que você vê, meu neto? Fala a avó mostrando o parque. Vó, estou vendo os pássaros cantando. Meu neto querido, você sabe que a vovó te ama muito, né? Sim, vó. Fala a criança concordando com a cabeça. Eu vou te dizer uma coisa que a minha mãe me falava quando eu era criança, pequenininha, assim igual a você, e isso me acompanhou o resto da minha vida. E me marcou em muitos momentos. O que, vó? Toda vez que você ouvir um pássaro cantando, saiba que é Deus querendo te dizer que você não está sozinho e que Ele está te vendo. A criança Miguel se encanta com a história de sua avó e os seus olhos brilham como um sol num sorriso de quem sentia o amor naquelas palavras. Porém, de repente, um ruído interrompe a criança, chamando o adulto Miguel para o agora. Porra, Arapé, não está me ouvindo. Ô nóia, chega aí. Quero falar uma coisa contigo. Miguel volta à realidade, como se tivesse tomado um banho quente depois de um resgate e senta-se ao lado do mosquito. Qual é? Deixa eu curtir o meu barato, fala Miguel, e os dois começam a conversar. Para de ficar igual um maluco falando sozinho, chega aí que eu quero te mostrar uma coisa. O que é? Tá vendo aquela pichação lá em cima daquele prédio amarelo? Onde? Perto da janela. Isso. Não tem nem como não ver. Mas é meio antiga. Aquela pichação é minha. Que isso? Como você subiu tão alto? Eu sempre dava um jeito. Mas ela é muito antiga. É do tempo em que eu trabalhava. Você já trabalhou? Miguel pergunta espantado. Qual era a pé? Claro. Claro que. Eu nunca trabalhei. Saí de casa quando ainda era menor. Porra, nunca fez nada na vida. Às vezes vendo bananada. Ué, isso é um trabalho. Mas nunca trabalhei assim numa loja, sabe? Ou pra alguém. Antes de começar a fumar, eu trabalhava pilotando a minha moto. E aproveitava e deixava minha marca pela cidade. Igual o que você está vendo ali. E o que está escrito? Não dá para entender nada. Mas essa é a onda, fazer de um jeito que fica como se fosse um desenho. É o meu carimbo pela cidade. Os dois pararam um pouco de falar e ficaram só olhando a pichação. Eu curto mais quando é um grafite, fala Miguel. Mas eu também sei grafitar. E por que pichava? A pichação era minha assinatura. Mas eu parei com tudo quando comecei a usar a fumaça. Aí que deve ser bom, pô, fazer uns rabiscos na viagem. Quando eu comecei a fumar, parei de pixar. Começou a acontecer uma coisa muito estranha comigo. O quê? Miguel pergunta mudando a entonação da conversa. Depois que eu comecei a fumar, quando eu olhava para minha pichação, eu começava a passar mal. Ah. Como assim? Eu não sei te explicar, mas começou a bater uma onda muito errada. Mas por quê? O que você sentia? Era por sujar o muro. Tá maluco? Tô cagando para o muro. Essa era a minha rebeldia. Mas comecei a ficar mal, entrar numa crise doida e ter dor de cabeça toda vez que via a minha pichação no muro. Que merda!
Foi uma merda mesmo, pois eu pichei a cidade toda. Na época eu nem ligava, aí comecei a sentir essas paranoias e fiquei meio mal. E o que você fez? O mosquito ri de si mesmo. No início comecei a ficar loucão, mas ainda tinha um pouco de grana. Saí pela cidade igual um doido passando tinta por cima de tudo que eu conseguia. E você apagou a pichação dos outros? Não, só a minha que me incomodava e me fazia mal. Que doideira! Foi doideira mesmo. Acho que isso aconteceu para me mostrar alguma coisa. Sei lá. A minha cabeça é tão maluca, que às vezes penso que eu comecei a sentir dor de cabeça, porque os donos das casas que eu pichava sentiam tanta raiva, que alcançavam o meu pensamento. Acredita nisso? Mosquito fica um pouco pensativo e Miguel começa a olhar de forma diferente, como se estivesse questionando-se. O mais doido de tudo isso é você me dizer que já trabalhou na vida, fala Miguel. Mosquito sorriu um pouco sem jeito ao comentar rapidamente que largou o trabalho para fumar, como se isso não mexesse de alguma forma com suas emoções mais profundas. Trabalhava para uma empresa como entregador. Foi um tempo bom, ganhava uma grana. Mas aí, conheci a fumaça e larguei tudo. E agora estou aqui ao lado de um doidão que fala com passarinho. Miguel, que já convivia com Mosquito fazia um tempo e não sabia nada de sua história, aproveitou a brecha para perguntar. Você tem família, Mosquito? Logo que Miguel pergunta, Mosquito não espera para responder. Vamos mudar de assunto que eu não tô a fim de falar disso não. Mas você já ficou em algum abrigo? Tá chato pra caralho, hein, Arapé? Fala Mosquito já incomodado. Você que me chamou aqui pra conversar, pô. Tá doidão? Chamei pra falar da pichação, você agora quer saber toda a minha vida. Então fala de você, já ficou em algum abrigo? Miguel ajeita as costas no muro pra senta-se de forma mais confortável. Quando eu saí de casa, peguei um busão e atravessei a cidade pra ninguém nem saber que eu existia. Aliás, peguei uns 3 ônibus. Consegui a primeira carona e só desci no ponto final e assim fui fazendo até chegar uma hora que não tinha mais como continuar. Nem lembro quantos anos eu tinha, acho que uns 8 ou 10 anos. Foi a primeira vez que eu realmente me afastei de casa, nunca tinha ido tão longe e muito menos sozinho. Fiz de um jeito que, nem se eu quisesse, conseguiria voltar. Não fazia a menor ideia exatamente de onde eu tinha saído, e muito menos, onde eu estava. Lembro que no final do dia começou a chover e algumas ruas estavam alagadas. Espontaneamente, Mosquito interrompe Miguel. Arapé. Acho que você precisa de um psicólogo. Tá maluco, Mosquito? Não estou te entendendo. Ué, você que tá maluco. Disse que iria falar dos abrigos e começou a falar do dia que saiu de casa. Pô, eu só conheci os abrigos quando saí de casa, vacilão. Isso é claro. Mas tá bom, continua falando. Então não fica me parando como eu estava dizendo, eu só parei de seguir pegando carona, porque até o busão parou por causa da chuva. Esse dia foi a primeira vez que realmente eu senti medo na vida. Estava tão nervoso, sem a menor noção do que fazer. A sorte que eu tive foi que encontrei um grupo de pessoas que também estavam fugindo da chuva, embaixo de uma marquise. Todos estavam cercados de água e falando sobre o temporal. Fiquei calado, mas em silêncio me senti um pouco acolhido. Miguel prefere não falar para Mosquito, mas pensa em silêncio. No dia, o único pensamento que se repetia em sua mente era a martelada que tinha dado em seu padrasto. Eu estava com muito frio. O tempo foi passando, o comércio foi fechando, a chuva diminuiu, as pessoas começaram a ir embora e quando percebi, eu era um dos únicos que ficava. Já era tarde, algumas pessoas vieram me perguntam se eu estava perdido, e eu só dizia que não. O meu estômago começou a roncar e a fome foi ficando mais forte. Comecei a olhar para as pessoas que passavam e me vi na situação que nunca imaginei, só conseguiria comer alguma coisa, se pedisse dinheiro para alguém. Cheguei perto de algumas pessoas e quando elas se viravam, eu não conseguia falar nada. Teve uma mulher que achou que eu fosse mudo e começou a conversar comigo,
não sei te explicar o porquê, mas saí correndo. Imaginei que ela fosse me levar para a polícia, ou para algum juizado de menor. Sei lá. Eu estava assustado, com fome e comecei a ficar com sono. Me peguei distraído olhando para o biscoito que estava na mão de um senhor, mas sem perceber que ele já olhava para mim. O senhor veio em minha direção, se abaixou e perguntou se eu estava bem e logo respondi que sim. Perguntou onde estavam os meus pais, e eu apontei para um lugar onde tinham algumas pessoas dormindo, deitadas num papelão na calçada. O senhor olhou para a calçada e depois se virou para mim, sorriu e tirou um pacote inteiro de biscoito da mochila e me entregou. Eu não consegui nem precisei falar nada, por alguns segundos me senti protegido, mas logo o senhor se virou e seguiu seu caminho. Foi nessa hora que comecei a procurar um lugar para dormir. Miguel se cala por um tempo, mas continua olhando para Mosquito. A emoção toma conta de todos os seus sentidos, mas a única expressão foi um pequeno silêncio. Olhei ao meu redor e o que me chamou a atenção foi a calçada que estava cheia de gente dormindo. Todos estavam deitados em cima de um papelão, algumas pessoas com um cobertor, mas nem todas. Estava chovendo, acho que era por isso que estavam todos juntos no mesmo lugar, para se proteger da chuva e do frio. Eu vi aquela cena diante dos meus olhos e nem sei te dizer o que eu pensei. Já tinha visto muitas pessoas dormindo na rua, mas nunca tinha me imaginado naquela situação. Na noite anterior eu estava na minha cama, e depois não sabia exatamente o que fazer. Nunca tinha visto a rua como um lugar de dormir. O meu corpo estava quase desmaiando de sono. Eu acho que até hoje eu nunca escolhi dormir na rua, mas o problema é que chega uma hora que eu não consigo mais ficar acordado fingindo que estou indo para algum lugar. O que acontece é que eu me sento num canto já cheio de sono e finjo que só parei para descansar. Acho que o problema é que o dia amanhece e eu estou sempre acordando, no caso, na rua. Miguel levanta um pouco o rosto, estala o pescoço e continua falando. No dia, eu não tinha nada para forrar e já era tarde. Estava sem forças também. Achei melhor me afastar um pouco da rua principal. Andei e achei um canto escondido dentro de um balcão vazio, que tinha uma brecha na porta que dava para entrar. Sentei num canto que ninguém conseguiria me ver de fora e esse foi o meu primeiro dia na rua. Miguel termina de contar a história para Mosquito, mas a primeira noite em que viveu na rua, continua ecoando em sua cabeça. Um aparente silêncio na conversa entre os dois parceiros, esconde na mente de Miguel um turbilhão de acontecimentos. E um dia de sol na praça, não reflete a noite chuvosa que alagava as lembranças do jovem. O barulho de algumas gotas da chuva, que caíam em algumas telhas de alumínio, parecia bombear o sangue que corria em suas veias. A criança Miguel não estava preparada para a chuva. A roupa ficou em sua maior parte molhada. O balcão estava escuro, as poucas luzes que adentravam o ambiente eram do poste da rua. O espaço, que mais parecia abandonado, servia como depósito de ferro velho. O chão era de terra e tinha alguns entulhos ao redor. De repente, um latido forte, que estava distante, fez o garoto usar a pouca energia que restava, para tentar subir em cima de uma geladeira. A água da chuva fez com que a superfície da geladeira ficasse escorregadia, trazendo um desespero conforme Miguel ouvia cada vez mais próximo o latido forte do cachorro. Alguns tropeços no meio daquele pesadelo, o latido cada vez mais rápido chegando perto e Miguel tateia o muro no escuro para tentar encontrar alguma solução. Acabou achando uma escada de madeira e sem pensar duas vezes, começou a subir nela. O cachorro aproxima-se e começa a latir como se tivesse encontrado uma presa. Angustiado, Miguel encontra uma entrada em um sótão, e na solidão escura da noite, respira, esquecendo o frio e torcendo para o cachorro parar de latir e ir embora. Molhado e encolhido, exausto dos próprios pensamentos, a criança tira o biscoito de dentro da bermuda e alivia um pouco suas dores, diminuindo pelo menos a fome. Enquanto isso, Mosquito fica olhando para o seu parceiro. Arapé, me arrepiei com a sua história, mas e o abrigo? Miguel suspira e, antes de começar a falar, vê parte de sua vida passar em sua mente, como um filme em uma fração de segundos. A primeira noite na rua foi uma prova de fogo. Ouvir o latido do cachorro foi o primeiro sinal de que alguma coisa estava diferente naquela manhã.
Ao abrir os olhos, a realidade faz com que Miguel sinta uma pedra caindo em sua consciência e um choro compulsivo invade o novo morador de rua. A imagem de sua família unida e sorrindo, no tempo em que o seu pai e sua avó ainda estavam vivos, toma conta de sua consciência e uma saudade imensa faz com que as lágrimas escorram em seu rosto sem parar. Algo dentro de Miguel, inconscientemente, espera por algo que não chega. O tempo passa. A criança começa a pensar em seu padrasto caído no chão todo cheio de sangue. O choro toma uma forma um pouco mais agressiva, como se Miguel estivesse tentando fugir de si mesmo. O corpo se debate, as mãos socam as pernas, a alma geme gritando por socorro, mas todo esforço cansa a criança que volta a dormir por esgotamento das energias. Ao acordar, a inocência parecia que já não existia mais, e o que sobrou de Miguel teve que aprender a sobreviver como se soubesse lidar com a maldade do mundo. A fome, o frio, a falta de um teto, a solidão e a culpa tropeçam no caminho e alguns dias depois, uma mão se estende, mas o que tinha nela era uma garrafa cheia de cola. Miguel, já exausto em sua pouca vida, encontra um morador de rua mais antigo, uma outra criança, e um novo amigo, que o faz pensar que a solução de todos os seus tormentos seria uma pequena inalada numa garrafa de cola. O jovem Miguel olha para o seu parceiro Mosquito, deixa um pouco de lado o assunto sobre o abrigo e pergunta: Mosquito, você se lembra da primeira vez que você usou alguma coisa? Como assim, drogas? É, né? O Mosquito sorri e pergunta meio irônico: a bebida é uma droga? Sei lá. Desde que eu era criança sempre vi todo mundo bebendo ao meu redor, responde Miguel meio pensativo. E Mosquito continua falando. Bom, uma vez estava rolando um churrasco na casa do meu primo, eu peguei o copo do meu tio e bebi um gole de cerveja. Na hora até estranhei o gosto, achei amargo demais, mas continuei bebendo. Mas foi quando eu comecei a sair, que aí sim passei a beber de verdade. Os amigos não deixavam o meu copo ficar vazio. Mas quando você bebeu a cerveja do seu tio, ele não falou nada. Você tinha quantos anos? Eu tinha uns 16 anos. O meu tio deu uma risada e falou: esse é o meu garoto. Mosquito fica um pouco mais sério e depois fala empolgado. A minha tia que estava na cozinha e ouviu o que estava acontecendo. Na mesma hora veio e olhou tão carrancuda para o meu tio, que ele tomou o copo de cerveja na hora da minha mão. Miguel acha graça da reação do tio do Mosquito, e continua ouvindo. De onde ela estava? Ela falou me apontando o dedo, eu vou te dizer uma única vez e você vai me entender porque você já não é nenhuma criança. O seu tio bebe e fuma, a tia aqui bebe, então eu não tenho muita moral para falar. Beber é bom para descontrair e conversar com os amigos e coisa e tals. A minha tia apontou o dedo para o meu tio e continuou falando. Esse daí ainda fuma. O cigarro não tem nada de bom, nada. Só destrói. E dá uma falsa sensação de relaxamento, deve ser porque a pessoa está sempre pensando no próximo cigarrinho. E ainda se gasta muito dinheiro com essa merda. E a bebida, mesmo sendo legalzinha porque dá uma onda, podem falar o que for, é a porta de entrada para todas as outras merdas. Eu não vou bancar a santa e dizer para você não beber, você é quem vai escolher a sua vida. Mas se não tiver controle e se deixar levar, a bebida é um buraco que leva qualquer um para o fundo do poço. E a merda é que isso acontece parecendo tudo uma grande brincadeira. A palavra é equilíbrio. Quer curtir? Curte. Mas tem que saber curtir. Miguel meio debochado pergunta. E você sabe curtir, Mosquito? E Mosquito não deixa por baixo e meio brincalhão responde. Claro que eu sei curtir, pô. A gente não está curtindo a fumaça aqui numa boa. Os dois entram na brincadeira, sorriem, mas logo ficam sérios diante da realidade que os rodeia. Um vazio de palavras transborda pelo buraco da alma e a única risada sincera no ambiente é da inocente criança que brinca na praça encantada com a natureza. Mosquito, é a primeira vez que eu ouço você falar da sua família. A minha família é igual a toda família que eu vejo. Brigas, fofocas, confusão, mas todo mundo se gosta e se ajuda. Vai entender.
Os meus tios mesmo, brigam igual cão e gato, mas vivem juntos. O mosquito faz um gesto, como se tivesse lembrado de alguma coisa, nesse mesmo dia, que estou falando que bebi pela primeira vez e que a minha tia ficou puta. O meu tio ainda foi brincar a respeito da maconha. Aí que a sua tia deve ter jogado o chinelo nele. Miguel brinca e Mosquito continua falando. Depois de todo o discurso que a minha tia fez, o meu tio foi dizer que pelo menos o baseado dava uma onda. Ela estava indo para a cozinha, mas quando ouviu o que meu tio disse voltou na hora. Cruzou os braços e ficou um tempo parada olhando para a cara dele. E o seu tio? Miguel pergunta. O meu tio meio que quis desafiar e também ficou encarando a minha tia. Isso que é um duelo de gigantes. Exatamente, mas a minha tia mandou a real, e falou assim: quer saber a verdade? Quando eu conheci o seu tio, ele fumava o baseadinho dele. É por isso que ele está falando besteira. Eu até conheci gente que conseguia fumar e fazer alguma coisa da vida, mas a maioria fica tão doidão, que acaba ficando com fome sem forças até para ir na cozinha fazer alguma coisa para comer, e o seu tio era um desses. Se não fosse eu brigar para ele diminuir a maconha e ir fazer um curso qualquer, nem sei como a gente estaria hoje. A sua tia é casca grossa. Ela é casca grossa mesmo. Me falava sempre tudo é permitido, mas nem tudo te convém. Mas eu sou brabo. Olha a gente aqui, eu escolhi ser livre. Livre. Só porque anda descalço e não toma banho o dia inteiro. Ah! Olha quem fala. Ah! Só tô zoando, pô. Eu sei. Eu também. Uma pausa na conversa traz uma pequena reflexão silenciosa, que logo é interrompida pelo mosquito. Às vezes eu penso neles. Muito dos acertos do meu tio foram por causa da minha tia que não era fácil e sabia quais eram as suas prioridades. Sabe de uma coisa? Eu gostei da sua tia, fala Miguel. E Mosquito apenas respira fundo.